Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou rápido, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. E pelo que ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no lugar. E veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. E respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Aleluia. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Até aqui, amém? Pode se assentar. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus sobre as nossas vidas essa noite. Faça sua oração agora neste momento, assim como foi feito aqui pela missionária. Entregue a minha vida ao Senhor, assim como foi, Senhor Jesus, dito através dos louvores, da oração, através da oferta que tu entregaste ao gasofilácio, oferta de amor que colocaste, plantaste aqui sobre o altar. Nesta hora nós vamos pedir ao Senhor que venha limpar o nosso coração, para que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco, venha tratar conosco, venha semear sobre a nossa vida, venha curar o nosso coração, venha libertar as cadeias, venha desamarrar e destronar tudo aquilo que venha nos impedir de ouvir a santa, poderosa palavra do Senhor Jesus. Que nada possa impedir, nada venha tirar a nossa atenção, para que a palavra do Senhor venha penetrar, aleluia, a nossa alma e curar o nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida. Às vezes quando eu falo com as crianças lá da escola, todo mundo conhece Davi, José, Jonas, Samuel, ainda criança, um menino que foi chamado por Deus. Naquele tempo, havia uma mulher, de nome Ana, que orou por muito tempo por uma criança. E Deus concedeu a Ana um filho. Mas Ana fez uma promessa. Ela o entregou ao Senhor. E Ana disse ao Senhor que daria a ele por todos os dias de sua vida. Então Ana fez o quê? Um voto. Me ajude a pregar, viu, irmãos? Me fez a Deus o quê? Um voto. Ou seja, voto é coisa que nós devemos fazer e cumprir. Aquele menino, ele foi separado para ser um nazireu. O que seria um nazireu? Nazireu, assim como também Sansão, eram homens escolhidos para que servissem a Deus e se tivessem um comportamento diferente, tivessem sacrifícios. Os nazireus não podiam cortar os cabelos, Às vezes a gente acha que o missionário Bruno está vivendo um nazireu, Então, os homens não podiam cortar os cabelos. O nazireu não podia passar perto de bebidas fermentadas, pelo vinho, pela uva, nada, nem o suco de uva podia beber. O nazireu usava uma veste diferente,
uma veste de linho, uma veste de uma roupa pura, limpa, e não podia passar perto de mortos. Nem um animal morto ele podia chegar perto. Se ele tivesse um animalzinho e morresse, ele não podia nem ir lá chorar em cima do animal dele, porque esse era o voto de sacrifício que aquele homem fazia. Sansão foi assim, e Samuel também tinha esse chamado. Então Samuel era uma criança bem cabeludinha, né? Que não podia cortar o cabelo, em forma de obediência a Deus. Isso influencia, meu irmão? Cortar ou não cortar cabelo? Não. Mas era o quê? Uma obediência. A gente não sabe se o cabelo dele era bom, se era, né, igual o meu, e que era forçado a ficar liso. Mas ele tinha que servir a Deus daquela maneira. E aquela criança, ela teve escolha? Não. Ela não teve escolha. Ela nasceu, sua mãe o entregou, depois de certo tamanho, e levou ele até o templo, entregou ele até o profeta Eli, e disse: agora ele vai ficar aqui no templo, ele vai ser criado pelos sacerdotes, ele vai ser separado para servir ao Senhor. E a mãe ia lá de vez em quando, uma vez ao ano, ver aquela criança. Levava para ele uma roupa, uma túnica nova, uma veste diferente que era obrigado ele usar. Agora, meus irmãos, é aonde o Espírito Santo vem a tratar conosco. Naquele tempo, era raro as aparições de Deus. Está aqui bem claro no versículo inicial deste capítulo. A palavra era muito rara, ou seja, Deus não estava falando com o povo tão frequentemente. Deus, ele falava raramente com os profetas. Naquele tempo, Deus, né, não estava fazendo coisas, né, ali na natureza ou no meio do povo para que a fé do povo fosse aguçada. Mas aqueles homens criam em Deus. E hoje, meu irmão, como está a nossa vida? Será que mesmo diante tantas curas, tanta palavra, tanto acesso à Bíblia, nós temos alimentado a nossa fé? Ou nós ainda ficamos em cima do muro, sem saber o que somos? E sem saber se esse Deus que nós servimos é verdadeiro? Você já fez essa pergunta? Lá no íntimo do seu coração? Será que foi só eu que fiz? Será que é de verdade mesmo esse Deus? Será que é verdadeiro tudo isso que nós temos pregado e acreditamos? Será que vai acontecer mesmo esse apocalipse? Será que vai cumprir mesmo todas essas promessas? E nós temos evidências históricas, evidências na natureza, evidências físicas da presença de Deus. Até a ciência já comprovou que Deus é real, que Deus existe. Se você ligar uma internet, vai ter ali, da forma que você quiser, a palavra pregada, a palavra cantada, a palavra escrita, a palavra narrada, em aplicativos, em vídeos, em música, da forma que você quiser acessar. Tem na internet, tem na rádio, tem na televisão, tem no jornal, tem no papel, tem em forma de livro. De todo jeito, tem até em pulseirinha, tem em camiseta, tem em roupa. E às vezes ainda é difícil para a gente acreditar. Tem em forma de templo, de comunhão, de família de Deus. E às vezes as pessoas ainda não acreditam. Sabe o que faz um cristão realmente saber se é real aquilo que ele está vivendo? As suas experiências com Deus. As suas experiências com Deus. A minha prima Lauriane, a obreira Lauriane, aqui no culto das mulheres, ela falou uma mensagem muito forte, que eu fiquei a semana toda meditando naquilo. Não meça a sua fé na experiência dos outros,
mas na experiência que você tem com Deus. Porque às vezes a gente sempre fica contando o que aconteceu na vida do fulano, do irmão ciclano, do irmão beltrano, do pastor fulano, mas a gente esquece de analisar as experiências que nós tivemos com Deus. Você já parou para refletir quais experiências você já teve com Deus? Quantas vezes Deus já falou com você? Sabe aquela criança Samuel? Quando ele ouviu aquela voz chamando de madrugada, ele e aquele profeta que era cego, profeta Eli, já estava de idade avançada, eles oravam, fez o seu serviço naquele dia no templo, e eles adormeceram. E quando eles dormiram, Samuel ouviu uma voz chamando ele. Samuel, Samuel. Imagina a gente ouvir a voz de Deus nos chamando. Quem aqui já ouviu a voz de Deus te chamar na madrugada para orar? Quem aqui já acordou de repente, sem o celular despertar, e ficou sem entender quem é que está me chamando? Quem aqui já teve essa experiência de às vezes estar no lugar sentindo cansaço, medo, aflição, e uma voz vir bem tranquila no seu coração, suave como uma brisa, e te acalmar sem você entender? Quem aqui já sentiu a sensação de estar no lugar com as pessoas te olhando, te julgando, te colocando para baixo, e você se sentindo sozinho, desprezado, menor do que os outros que estão ali perto de você, mas de repente te vem uma força tão grande, uma força sobrenatural, e te coloca para cima, e você consegue realizar aquilo que você fez, aquilo que você foi naquele lugar para fazer. Seja num banco para conversar com uma pessoa, seja num emprego que você foi pedir. A gente chega ali que nem uma formiguinha, pequenininho, pequenininho, e parece que aquilo que a gente vai resolver é tão grande. Ou às vezes você teve que chegar para alguém e pedir perdão por algo que você fez, e aí você foi igual uma formiguinha daquela do açúcar, bem miudinha, mas Deus te deu uma força tão grande que você conseguiu falar as palavras certas e tocou o coração da outra pessoa que ouviu. Isso são experiências com Deus. Quem aqui já achou um dinheiro escondido em algum lugar guardado numa bolsa antiga, numa roupa, que você fala assim: mas eu nem lembrava que eu tinha isso aqui, e veio na hora certa que você precisava? Quem aqui já teve essa experiência com Deus? Aquela criança Samuel viveu isso naquele tempo, aonde não tinha muita pregação da palavra, não tinha YouTube, não tinha vídeos, não tinha acesso, e ele na hora respondeu: eis-me aqui. E nós, que voz nós temos ouvido? Será que é a voz do desânimo? Será que é a voz do cansaço? Será que é a voz da preguiça? A voz da tristeza? A voz da decepção? Que voz a gente tem ouvido? Nós vamos aprendendo dia após dia ouvir a voz certa, a voz que vem de Deus. Quando Samuel levantou, ele chegou lá no profeta, sabe, missionário Boaz, e assustado. Eu também ficaria assustada, eu, uma criança, longe da minha mãe, morando num templo, só eu e um profeta, cego, de idade, e uma voz me acordar, me chamando pelo nome, Samuel, Samuel, imagino eu, Priscila, Priscila. Eu levantava também correndo, desesperada. E aquela criança levantou e chegou perto do profeta por 3 vezes. Aí o profeta percebeu: não, há algo diferente aqui. É a presença de Deus que está vindo nos visitar nessa madrugada. Deus vai tratar conosco aqui essa noite. E aí ele orientou aquela criança. Quem aqui já passou por uma situação que não sabia o que fazer e procurou um profeta ou uma pessoa mais velha
para pedir uma orientação. Sabia que isso é necessário? Aleluia. Isso é necessário. Às vezes, a gente olha no pastor da igreja, né, que já está ali, tadinho, não tem nem um fio de cabelo. E aí a gente vê assim e fala assim, nossa, eu não vou falar nada com o pastor não, Deus vai falar comigo. Mas você sabia que ele tem uma experiência diferente e uma orientação diferente que ele pode te dar? Porque ele é o anjo responsável pela igreja. Antigamente, eu lembro que a minha avó contava, né, que era cristã, que as pessoas quando iam fazer qualquer coisa, seja comprar um porco, gente, eles perguntavam para o ancião da igreja, será que eu compro ou se eu não compro? O pastor não é vidente, mas o pastor, ele tem experiências de orientação para nos passar, espirituais. E isso é importante, igreja. A gente procurar conselhos das pessoas mais velhas, das pessoas que têm mais tempo de caminhada do que às vezes a gente na fé. Olha, o que o senhor acha disso? O que a senhora acha disso? Eu devo ou não fazer isso? Aquela criança ouviu a voz e a orientação do profeta Eli. E quando o profeta falou para ele, quando a voz te chamar, você vai responder, eis-me aqui. E a criança fez aquilo que o profeta tinha dito para ele. Isso se chama o quê? Obediência. E nós temos obedecido realmente? Uma das coisas que nós cristãos mais fazemos é, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Para que eu estou aqui nessa terra? O que é a minha função neste ministério? O que o Senhor quer de mim? A gente não faz essa pergunta? Dá a impressão que a gente tenta fazer uma coisa e não dá certo, tenta fazer outra, não dá certo, tenta fazer outra, não dá certo. Mas você sabia que é assim que funciona? Porque Deus vai te experimentar em várias áreas e em várias experiências, para que quando você for um ancião, Deus vai te usar para orientar outras pessoas. Esse é o propósito. Já pensou a gente viver uma vida sempre igual, sempre a mesma coisa? Já imaginou um caminhão cheio de japonês? Nada contra os orientais, né? Mas já imaginou um caminhão de gente tudo igual? Nem isso Deus fez. Deus fez a gente totalmente diferente um do outro. Totalmente diferente. Não tem ninguém igual, nem gêmeos idênticos são iguais. Tem uma diferença. Tem a nossa digital que é diferente um do outro. Isso nos faz ser únicos diante de Deus. Então, quando Deus te colocou aqui nessa terra, neste país, exatamente neste lugar, nessa região, é porque é aqui que Ele queria que você fosse usado. Essa semana eu estava conversando com um amigo nosso, que vai bastante lá em casa, e aí ele falou assim, missionário, pensa para mim, nós estamos no lugar certo. Você acha que a nossa geração de hoje conseguiria, a nossa geração que eu falo é nós aqui dentro da igreja, ia conseguir viver num país onde a gente é perseguido para ir na igreja? Onde a gente não pode nem pôr a Bíblia para fora, que aí eles cortam a nossa cabeça, arrancam o nosso pescoço fora. Eles põem ali uma arma na sua cabeça e falam assim, ou você nega Jesus ou você morre agora, na frente dos seus filhos, na frente dos seus pais, que eles cortam os membros das mãos, que eles colocam em gaiolas e põem dentro do mar. A gente ia dar conta? Eu não dava conta, eu acho que eu não dava conta. Então Deus me colocou aqui no Brasil, especificadamente aqui em Cristais. Deus me colocou aqui nessa igreja, porque é aqui que Ele sabe que é aqui aonde a minha fé, o tamanho da porção que eu tenho para oferecer ao Senhor. É aonde a gente tem que desenvolver as nossas experiências. Porque às vezes a gente quer buscar experiência lá longe, lá fora.
Mas é aqui que Deus nos plantou. Se você fizer bem feito aonde você está, dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, você estará respondendo: eis-me aqui, Senhor. Porque esse chamado do Senhor, ele é em particular. Deus não chama um pacote de gente. Deus não chama igual lá CVC, pacote de viagens. Entra todo mundo e vai para o mesmo lugar. Não. Deus chama cada um em particular. Deus me chamou num dia, num tempo, e Ele foi e chamou outra pessoa em outro lugar, em outro tempo. Mas para cumprir o mesmo propósito que está lá em Atos, aleluia, de capítulo 1, versículo 8. Sabe qual é a nossa missão e para que nós fomos chamados? Abra comigo lá no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos aos Apóstolos. Escrito por Lucas. Glória a Deus. Primeiro livro após os 4 evangelhos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Lucas escreveu as palavras ditas por Jesus. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler mais uma vez, porque tem irmão que precisa ouvir isso aqui. No entanto, assim como eu ouvi, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Sou surele cantre levas, surele cai levas. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus em todos os confins da terra, em todos os lugares que estivermos, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, em todos os lugares. Então, se você ouviu a voz de Deus te chamando, assim como Samuel te ouviu, você sabe qual é o propósito que você está aqui na terra. Ah, mas missionário, eu sofro, eu passo perseguição, eu passo luta desde que eu nasci, que eu entendo por gente. E quem falou que eu também não passo? E quem falou que a obreira não passa? E quem falou que aquele que está andando de carrão na rua não passa? E quem falou que um que tem fazendas, terras e conta recheada não passa? E quem falou que o artista não passa? Todos aqueles que nascerão desta terra, pisarão sobre essa nação, sobre este solo, passará por provações. E nós que somos filhos de Deus, não seremos diferentes. Mas a palavra do Senhor nos garante: no mundo tereis aflições, mas tende bons ânimos, porque eu venci o mundo. Não acredite na promessa de que ser crente é uma vida fácil, de que ser crente é uma vida cheia de alegria. Não é só a vitória. A vida do cristão ou de qualquer um que estiver lá fora vai ser alegria e tristeza. Porque o sol, ele nasce para todo mundo, para o ímpio e para o justo. A morte, ela vem para o crente e para o não crente. A fome, a miséria, a tristeza, a decepção vem para mim, vem para você, vem para qualquer um outro. Vem para o espírita, vem para o católico, vem para o umbanda, vem para todos. Ela virá. Mas o que vale a pena é você limpar o seu ouvido. Oh, aleluia. O ouvido espiritual, meu irmão. E ouvir aquela voz te chamando. Meu filho, minha filha, ouça a minha voz. Ouça o meu chamado. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Se você olhar o seu ontem, ele foi péssimo.
Mas o seu amanhã pode ser melhor, porque a Ele pertence o amanhã. A cada dia que nós acordamos, Deus nos dá uma folha em branco. E aí as nossas escolhas vai nos direcionar. Se você ouvir a voz dele, a direção dele, você vai no caminho certo. Mas se você não ouvir, você fica igual um barquinho no mar, à deriva, girando para lá e para cá, rodando no mesmo lugar, em volta do seu umbigo, e não sai dali, não sai do lugar, não cresce, não evolui, não abre a mente, não passa por uma metanoia, por uma transformação. Entra na igreja, fica ano após ano vivendo a mesma história repetidamente. Igual a gente troca de roupa todo dia, não troca? A gente precisa trocar de história também. Não é trocar de pessoas que convivem com a gente, mas é trocar de atitude. Se hoje foi difícil, amanhã eu vou fazer diferente. A gente não veste roupa nova, a gente não veste roupa diferente. A gente repete as roupas, porque ninguém dá conta, né? Quem dera, se pudesse usar e jogar fora, pegar outro, usar e jogar fora, não precisasse lavar, né? As donas de casa agradeceria. Se pudesse usar e pôr lá no, né, descartável, quem dera. Os varal, né, irmã, não ficaria cheio de roupa, principalmente no frio. Mas não é dessa forma. Mas com a nossa história, é assim, você pode trocar sim. Se hoje você foi uma pessoa azeda, que acordou, olhou no espelho, rabugenta, não olhou nem na pessoa que estava do seu lado, não deu nem bom dia para quem você encontrou na rua, amanhã você pode ser feliz, mostrar seus dentes bonitos, agradecer a Deus, ser grato. Ser grato pelo que você tem. Se você anda, se você fala, agradeça a Deus. Aquela criança, Samuel, é uma lição para nós. A Bíblia não fala que esse menino reclamou. Oh, mas o que é isso, hein? Minha mãe me deu aqui para a igreja, minha mãe me deu para o templo, minha mãe não quis me criar, minha mãe ainda pôs um voto sobre mim. Eu sou uma criança, eu sou uma criança excomungada, que triste, ó céus, ó vida, e fica reclamando. Não. Aquele menino ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido, e ele falou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ele foi um dos maiores profetas, ele ungiu reis, ele falou a nações, ele venceu batalhas em nome do Deus que nós servimos também. Então conosco não é diferente. A voz que te chamou, aleluia, Abner, a voz que te chamou, não é a voz que chamou o seu pai. Aleluia, não sei qual que é o propósito, eu estou falando isso aqui para você. Mas Deus mandou eu te falar essa noite. Deus chamou seu pai para um grande propósito. Mas Deus, Ele chamou você também. Então, se o mundo falar que você está pegando carona com alguém, você não vai ouvir essa voz. Porque no seu coração você sabe que Ele te chamou também para uma obra muito grande, uma obra especial, uma missão especial. E Ele te confiou porque Ele sabe que você é capaz. Aleluia. Pegue na mão dele para mim, missionário Baltazar. Deus te confiou uma obra. Deus te confiou uma responsabilidade. Deus te confiou um chamado. Não porque o seu pai é um pastor, mas Deus te confiou porque você é capaz. Você foi separado, Deus, do ventre da sua mãe. Você foi liberto da morte. Você foi um menino que venceu muitos limites. E só você e Deus sabe os limites que você venceu desde a sua infância. Aleluia. Deus te confiou 3 joias raras. Deus te confiou 3 tesouros. Deus te confiou porque Ele acredita na sua capacidade. Deus te colocou dons que pessoas ficam sem entender como você conseguiu ter.
Pessoas que você convive já te perguntaram: menino, como que você aprendeu isso? Mas sabe por quê? Porque da mesma forma que ele chamou Samuel, aquela voz também te chamou e falou para você: vem aqui, meu filho. E sabe você já respondeu: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aleluia. E a voz do Senhor, ela não volta atrás. A voz do Senhor, ela não revoga decretos. A voz do Senhor não revoga chamado. A voz do Senhor não revoga propósito. Quando Ele chama, Ele cumpre. Ele cumpre. Aquela criança ouviu e entendeu qual era o propósito dele nessa terra. E que nós possamos também entender qual é o nosso propósito nessa terra. Sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares, em todos os confins da terra, na sua roça, na sua fábrica, na nossa escola, na nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro, dentro da nossa igreja, para que nós possamos chegar ao final e recebermos a coroa da vitória, o nosso galardão, o nosso prêmio supremo de todos os prêmios que a Lotomania, a Lotocena, a Mega Sena, o Topa Tudo, o não sei nem como que chama esse jogo, venha te oferecer. Mas o maior de todos você vai receber, que é a sua salvação. E essa aí não é a loteria da Caixa, é Jesus que pagou um preço por você. Ele pagou uma dívida, aleluia, que nós não merecíamos receber. Ele pagou o preço naquela cruz de uma dívida que Ele não devia, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, para que a gente não dependesse mais do profeta Eli, mas de um pastor, para que nos guiasse o seu rebanho aqui nessa terra, orasse conosco, pegasse a nossa mão e a nossa mão na dele, e colasse a mão um dos outros aqui, em comunhão, assim como estaremos semana que vem na ceia do Senhor, formando uma só carne, uma só família, um só corpo, e Jesus sendo a cabeça. Isto é igreja, meu irmão. Não tem igreja lá fora sem vir aqui dentro. Não existe esse ditado, essa frase que o inimigo criou na pandemia, que eu sou igreja onde eu estiver. Não, igreja é junto aqui com o seu irmão. Mesmo que você não goste dele, você tem que ser igreja aqui dentro do templo. Não é só dentro dessa igreja aqui não, mas de todo o templo. Porque se você falar que você é igreja só lá dentro da sua casa, na rua, eu não preciso ir no culto que eu sou igreja, mentira de Satanás. Mentira do inimigo. Aquele que não tem parte comigo, aquele não bebe, não toma, não faz parte da minha ceia, não tem comunhão comigo, não faz parte do corpo do Senhor. Então, ai daquele que acreditar nessa mentira do inimigo lá fora, que eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Ai daquele que acreditar nisso. Você precisa sim, eu preciso sim, vir aqui, sentar do lado dessa pessoa que você fica uma semana sem ver. Pegar na mão do seu pastor, pedir oração sim, pedir conselho sim, porque só assim nós veremos a glória de Deus. Só assim nós receberemos essa herança. Porque é assim que nós viremos testemunha de Jesus e cumpriremos essa palavra que está em Atos, de capítulo 1, versículo 8. E cumpriremos aquela voz que nós ouvimos, assim como Samuel ouviu, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Fala que o seu servo ouve. O seu servo está ouvindo. O Senhor quer de mim o quê? Que eu venha limpar a igreja, então eu estou aqui, Senhor. O Senhor quer de mim que eu cuide das crianças, então eu estou aqui, Senhor. O Senhor quer de mim que eu dou uma cesta básica, então eu estou aqui, Senhor. O Senhor quer de mim que eu vou lá, abraço uma pessoa, eu estou aqui, Senhor. Mas não acredite nessa enganação de que você não precisa estar aqui. Muitos que estão acreditando nisso estão se perdendo, estão se acovardando,
estão se escondendo, estão mentindo para si mesmo e acreditando que estão vivendo igreja. Fecha os teus olhos, coloca sobre os seus pés. Já vou entregar para o pastor. Se quiser pode subir, pastor. Aleluia. Já vou deixar os recados da semana. Semana que vem nós teremos Santa Ceia do Senhor. Depois, na outra semana, nossa campanha forte com o pastor Marcos Carvalho, dia 8, 9 e 10 de julho. Amém? Glória a Deus. Todo mundo preparando para esse dia. A igreja está se preparando fisicamente, né? Nós estamos aqui construindo. Sábado estaremos aqui em construção. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem operado milagres, meu irmão. Você vai ver os milagres que o Senhor tem preparado para esta igreja. Aleluia!